Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo, a derrota do Corinthians pro Argentinos Júnior pela Libertadores da América. Deixe o seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Estaremos juntos aí nesses próximos minutos comentando sobre a derrota corintiana na Neoquímica Arena. Hoje eu acompanhei os dois jogos, de Flamengo e Corinthians pela Libertadores. Já gravei um vídeo sobre a vitória do Flamengo e a estreia do São Paulo 2 a 0. Mas eu estava bastante ansioso para gravar esse vídeo para falar do Corinthians. Porque eu confesso que eu tinha uma expectativa muito melhor do que é a realidade do Corinthians atual, em virtude dos jogos que eu narrei do Corinthians no Campeonato Paulista e alguns dos bons momentos que eu vi do Corinthians no Paulistão. Parece que tudo isso não existe mais. O time é inoperante, bagunçado, e foi absolutamente dominado pelo seu adversário nessa quarta-feira de Libertadores da América. Então vamos para o jogo, vamos falar dos temas. Claro que o Fernando Lázaro acaba sendo um dos principais personagens, porque muito da derrota acaba recaindo sob responsabilidade do treinador, porque o que se esperava do Corinthians era, se não dominar, porque eu acho que o Argentinos Júnior, já vou falar sobre isso, mostrou coisas muito interessantes, pelo menos saber como agredir o adversário, buscar alternativas no decorrer do jogo, e me parece que o Corinthians não conseguiu nada disso na partida toda, O Corinthians entrou em campo com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Matheus Araújo, Cantígio, Fausto Vera, Juliano, Roger Guedes e Yuri Alberto. Praticamente nada funcionou. Nessa escalação, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito mal, cara. Na verdade, sim, o Corinthians foi muito mal no primeiro e no segundo tempo. Essa é a minha leitura do jogo. Tomou um gol muito cedo. Isso acaba sempre complicando a dinâmica do jogo, é verdade. Mas porque poderia fazer com que a equipe adversária ficasse muito recuada, mas não foi necessariamente o que a gente viu. Porque poderia estar mais postado próximo da sua área o time do Argentinos Júnior. Mas aqui, aplausos para Gabriel Milito e a forma que ele vem treinando a equipe. Porque assim, saía com toquezinhos curtos, o tempo inteiro encontrando o Ávalos lá na frente, nunca se desesperando com a posse de bola. Em 100% do tempo, o time do Argentinos Júnior foi mais bem treinado, mais consciente, melhor postado em campo. Isso é inacreditável. Na verdade, é isso aí. Em 100% do tempo, o melhor time em campo foi o Argentinos Júnior. E a gente está falando de um jogo na Neoquímica Arena, onde é sempre muito complicado de jogar, onde a gente sabe que a pressão exercida pelo Corinthians acaba funcionando, às vezes até na base da empurrança. Nada disso. Sem brincadeiras. Eu acho que foi daquelas atuações para o torcedor corintiano ficar super preocupado. As melhores e talvez únicas chances do Corinthians no jogo, elas aconteceram no abafa geral, no finalzinho do jogo. Mas assim, uma que o goleiro o Lanzi Lota lá saiu mal e sobrou pro Fausto Vera, ele bate já com o goleiro fora do gol, passa muito perto, mas estava sem goleiro, ele mandou para fora. Depois teve uma outra bola ali com o Roger Guedes, uma outra que sobrou também, uma bola para a área que sobrou ali do lado direito. Enfim, cara, muito pouco. E aí, quando você vê as alternativas que o técnico tenta durante o jogo, também não se concretizando de maneira efetiva. Teve a chance do Paulinho também, No Paulinho, no finalzinho do jogo, a última bola da partida praticamente, que ele acabou mandando para fora também na base do abafa. Então assim, ele tirou o Fagner por lesão, botou o Duqueiroz. Ali ele não tinha muita alternativa. Ok. O time também não melhorou. Ele tirou o Cantígio e o Matheus Araújo no intervalo para colocar o Romero e o Rony. O time continuou mal. Até acho que o Romero entrou um pouquinho melhor do que o Matheus, mas também não foi aquele salto de qualidade. E o Juliano, passagem dele muito apagada no Corinthians, ele tendo a oportunidade de jogar com mais caras protegendo o meio, então sem obrigações defensivas, seria aquela partida para ele municiar mais, para ele ser o famoso pifador, que ele não consegue mais ser. Então, uma partida também fraca do Juliano. O Roger Guedes, eu acho o seguinte, ele tenta as coisas.
Ele pode não ter feito um bom jogo e não fez. Mas ele buscou as jogadas individuais. Tentou ali uma bicicleta também já meio desesperada no final do jogo. Yuri Alberto teve aquela chancezinha na tabela. A tabelinha acabou saindo um pouco longa. Teve a lance no primeiro tempo. Brigou, mas também não recebeu uma bola em ótimas condições de bater. É difícil a gente chegar agora aqui e tentar falar do Corinthians, porque o Corinthians se apresentou muito pouco. E esse que é o grande problema. Mais cedo eu gravei um vídeo falando do Rogério Ceni, da saída dele do São Paulo, e o Corinthians teve basicamente a mesma situação do São Paulo. 20 dias para treinar, depois da eliminação no Campeonato Paulista, muito tempo para, enfim, encontrar uma maneira de jogar ou reforçar uma maneira de jogar. Enfrentou o Liverpool no Uruguai, venceu por 3-0. Aí pega o Remo, perdeu por 2 e poderia ter perdido por muito mais. 3 ou 4, eu não tô de sacanagem. Se você não viu o jogo, depois você veja lá os melhores momentos. 3 ou 4 gols de diferença teria sido absolutamente razoável para o que foi o jogo. O Corinthians não viu muito a cor da bola. Aí vence o Cruzeiro, que eu acho que vai penar nesse Campeonato Brasileiro. Então uma vitória importante para, sabe, tirar um pouquinho dessa pressão. E aí imaginávamos, pelo menos eu imaginava um jogo. Porra, eu acho que o torcedor do corintiano, o torcedor do Corinthians, o torcedor corintiano pode até concordar ou discordar, mas assim, porra, eu não quero falar um jogo digno, porque os caras devem ter corrido, se entregado ao máximo. Mas eu tô falando do ponto de vista de organização. Porra, um mínimo da organização, um mínimo de controle do jogo, o Corinthians deveria demonstrar. O Argentino Júnior controlou a partida inteira. Porra, inteira. Isso é revoltante. Nada. Até agora o Corinthians... E é impressionante a falta que faz o Renato Augusto. Não dá pra ficar colocando só na ausência do Renato. O Renato é um craque? É um craque. O Renato faz falta? Lógico que ele faz falta. Ele é muito diferente. Muito. Ele organiza o time. Mas ele mascara um trabalho que não vem sendo desenvolvido, pelo menos nos jogos, né? Eu costumo sempre falar aqui. A gente não tem tanto acesso mais aos treinamentos. Então a gente não pode chegar e falar assim, o trabalho está sendo mal feito. Porque às vezes o trabalho está sendo bem feito no CT e no campo a gente não vê. Mas o que eu posso afirmar é que o fruto do trabalho é ruim. Portanto, o que a gente vê quarta e domingo são jogos ruins do Corinthians consistentemente. Consistentemente. E aí fica a dúvida do que vai fazer a diretoria do Corinthians. Eu nunca gosto de pedir cabeça de treinador. Não é do meu perfil pedir demissão nem nada do tipo. Eu quero trazer rapidinho aqui os números do Fernando Lázaro no comando do Corinthians. 17 jogos. Números que o SofaScore destacou, né? 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, menos 57% de aproveitamento, 25 gols feitos, 15 gols sofridos. Olha, esse número que chama atenção. Sofreu mais finalizações do que finalizou. Cedeu o mesmo número de grandes chances que criou. Lembrando que o Corinthians, na maior parte desses jogos aqui, jogou contra adversários piores no Campeonato Paulista. Se a gente for pegar ferro e fogo, colocando aqui o Red Bull Bragantino, que é um time de primeira divisão, no balaio dos times do mesmo nível, são 5 confrontos contra times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Santos, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. 2 confrontos de Libertadores. E só. Porque o confronto da Copa do Brasil contra o Remo também é contra o time de divisões inferiores, apesar da grandeza e do gigante clube que é o Remo. Então, assim, é uma performance muito fraca. Muito fraca. Os números traduzem nessa situação, a gente tem que sempre interpretar os números, mas nessa situação, os números, para mim, traduzem o fraco trabalho do Fernando Lázaro e da sua comissão. Até o portal Meu Timão, né, que é o portal de maior repercussão e que mais acompanha de perto, segmentado para o Corinthians, né, até já postou a matéria. Revolta e pedidos por saída de Fernando Lázaro marcam a derrota, né? Já colocando a repercussão de tweetadas, de mensagens e tudo mais. Olha lá. Nosso ponto forte era jogar bem em casa, agora nem isso está acontecendo. Não me interessa se vai eliminar o Remo. Não interessa a sequência fora Lázaro.
Cara, me parece que a essa altura o Fernando Lázaro tá pela partida contra o Remo. Isso é muito ruim, porque isso pode deixar o Corinthians numa situação comprometedora ao longo da temporada. Não só pelo Lázaro, mas porque você trocar de técnico a essa altura e tendo desperdiçado os 20 dias, vai valer a mesma coisa que eu falei para o São Paulo na saída do Rogério. Você, dirigente do Corinthians, se confia no Lázaro, você sustenta. Você não confia no Lázaro? Desculpa. Eu me recuso a acreditar que você parou de confiar no Lázaro depois de 3 jogos ou 4 jogos. Você provavelmente já não confiava no Lázaro lá quando foi eliminado no Campeonato Paulista pro Ituano. E aí deveria ter mandado embora lá. Que você daria uma mínima chance para um novo treinador fazer alguma coisa antes da temporada pegar fogo. Então agora, o Lázaro, o Corinthians, tem que botar a cabeça no travesseiro, trabalhar. Dormir, repensar no que tem que fazer, mas eu digo trabalhar. Porque é muito pobre o futebol do Corinthians. E olha que é um time bom, hein? Eu vou pegar aqui novamente a escalação do Corinthians. Roger Guedes, bom jogador. Yuri Alberto, bom jogador. 2 muito bons, aliás. Para o futebol brasileiro, excelente. Excelente. Todos os 2 seriam titulares no Argentino Júnior, que dominou o Corinthians. Fausto Vera, era do próprio Argentino Júnior, né? Ótimo jogador. Fagner, um dos grandes laterais. Não estava nem fazendo um bom jogo antes de sair. Estava fazendo um jogo muito ruim, aliás. Cássio, um baita de um goleiro. Fábio Santos, um lateral seguro. Balbuena e Gil, já foram melhores? Já foram melhores, mas são jogadores de nível ainda. O Barleta não entrou. Cadê o Watson? Falaram que deu uma deslumbrada, mas assim... Porra, o Watson... Eu narrei o jogo, por exemplo, Corinthians e São Paulo, no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Ele acabou com o jogo. Foi o melhor jogador em campo. Teve problemas de lesão e ainda até agora não foi utilizado. O Maicon, porra, baita de um jogador também. Tá precisando mostrar? Tá, mas é o cara que você tem que confiar. O Barleta veio aí com uma super temporada no Paulistão. Também não entrou no jogo. Fiquei com essa sensação que hoje o Lázaro, ele, porra, não soube o que fazer. Ele não soube como mudar o time, não soube transformar o time em um time mais perigoso. Morreu com uma substituição na mão. Poderia ter sido o Barleta, eu teria colocado o Barleta pelo menos no jogo. Eu, para tirar o Cantis, teria colocado também o Maicon. Ficar questionando assim as substituições exatamente acaba não sendo meu propósito, porque ele tá ali trabalhando, ele entende melhor. Mas o que foi a atuação do Corinthians hoje foi tenebrosa. Juro pra você. O torcedor corintiano deve estar revoltado, porque foi uma atuação daquelas que o time teve alguma chance de empatar numa bafa. Ponto. Se tem alguma coisa que sobra, foi, porra, a determinação pra até o final buscar o resultado, que é o mínimo, né? Mas se tivesse que ter um vencedor no jogo como teve, esse vencedor deveria ser o Argentino Júnior. Teve um lance lá que foi reclamado um pênalti no Yuri Alberto no segundo tempo, que foi um contra-ataque daqueles. Aliás, o Argentino Júnior teve vários contra-ataques no jogo. Pelo menos 3, assim, que ou o cara tocava ou batia no gol e que ali poderia ter matado o jogo bem mais cedo. Torcedor do Corinthians, a situação é complicada. O time vai ter agora o jogo contra o Goiás, né? No final de semana. Depois vai pegar o Remo. E aí tem a sequência de outras partidas duríssimas. Vai ter o Palmeiras no Clássico. Vai ter o Independente Del Valle pela Libertadores. Temporada vai avançando. E a gente não vê tanta evolução no time. Tá feia a coisa pro Corinthians. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Se você concorda com o canal. Se não concorda também comenta. Deixe seu like. Enfim, se manifeste aí nas redes sociais. Obrigado pelo carinho da audiência. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!